Estamos dando início então a esse culto das mulheres, aleluias. Eu quero cumprimentar todas as amadas irmãs que estão conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas as amadas irmãs que vão estar assistindo daqui a pouco, vão entrando, que vão estar assistindo depois, amanhã, quem sabe. Em nome de Jesus, que Deus possa fazer coisas que você nem imagina, além dos teus pensamentos, porque Deus faz, basta somente você crer. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início então a esse culto. Hoje não vou ser eu que vou trazer a ministração dessa noite, nós estaremos então abrindo agora, mas daqui a pouquinho vamos ser alimentados com a palavra do Senhor, pela missionária Eliette. Glórias a Deus que está aqui conosco. Veio aqui de Joaçaba para estar trazendo alimento para nós, aleluias, o alimento puro, saudável, que sacia a nossa fome. Então sejamos todos muito bem-vindos e vamos cultuar e adorar o nome do nosso Santo Senhor. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias, lá em Colossenses capítulo 1, aleluias, versículo 13 em diante. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este é o nosso amado Jesus. Vamos adorar esse nosso Jesus, esse nosso amado Rei da Glória. Vamos adorá-lo. Nós temos aqui pedidos de orações e nós não vamos deixar de orar essa noite, mas nesse momento eu quero fazer um momento de agradecimento ao nosso Rei dos Reis, aquele ao qual por Ele e dele existem todas as coisas. Aleluias, feche os teus olhos e comece a clamar para que a voz do Senhor seja audível, para que ela entre na minha vida, na sua vida, e para que ela crie raiz, e para que ela dê muitos frutos para a glória do nosso Deus. Santo, 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 santo. Nós queremos te glorificar essa noite, amado Deus Todo-Poderoso. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos, o quanto, Senhor, és bom, misericordioso, tem nos cuidado, tem nos guardado, tem nos amado, tem sido sobre nós, sobre a nossa família, Pai. Nós te agradecemos, amado Jesus, porque o Senhor está intercedendo dia e noite e dia, em todo o tempo, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por todas as pessoas desse mundo. O Senhor tem cuidado, o Senhor não para, o Senhor trabalha por todos nós. Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Pai, por todos os livramentos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por todas as curas até aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem livrado, Senhor, o teu povo de doenças que desconhecemos, meu Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem livrado o teu povo, Senhor, todos os dias do império das trevas que maquinam o
mal contra nós em todo o tempo, estão ao derredor, buscando a quem possa tragar como um leão, mas o Senhor coloca os teus anjos, os teus anjos para nos guardar e nos cuidar e nos livrar em todo o tempo ao nosso redor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua graça imensurável. Obrigado porque tens guardado-nos na palma das tuas mãos, amado Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que tens tudo no controle das suas mãos, que nada foge do controle das suas mãos, que és soberano e que toda nação, que todo mundo, os presidentes, os prefeitos, o presidente, todo governo em si, em nome de Jesus, nós sabemos que está em tuas mãos. Tudo, Senhor, está em tuas mãos, Pai. Tudo que acontece, Senhor, nós sabemos que está em tuas mãos, que o Senhor está, Senhor, em nome de Jesus, guiando soberanamente. Todos os dias o Senhor está, Pai, permitindo situações, porque tens propósitos, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor, porque o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente, porque o Senhor sabe todas as coisas e porque tens o fôlego da nossa vida em tuas mãos. Pai, louvado seja o teu nome, Santo, Santo, Santo. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Vem nos transformar, Senhor. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim, como fogo em meus ossos, vento
Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor morreu por todos nós. Sabemos que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Rei da Glória, para que nós pudéssemos ser transformados de glória em glória. Então eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Quando o Senhor subiu, o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos deixou o Teu Santo Espírito, para que Ele estivesse conosco todos os dias, nos fazendo lembrar de todos os Teus feitos. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, intercedendo por nós. Por isso nós te clamamos, por isso nós te bendizemos. O Senhor também disse que o Seu Santo Espírito oraria por nós, porque não sabemos orar como convém. Então nessa noite nós te clamamos, Espírito Santo, ore por todos os Teus filhos, ore por todos esses pedidos de oração, ore por toda a nação. Espírito Santo, ore por todas as mulheres. O Senhor tem nos levantado, Senhor Jesus, mulheres, homens, Senhor, em nome de Jesus, para glorificar o Teu nome santo, Senhor, para glorificar o Teu nome santo, Pai. Por isso nós queremos, Pai, nós queremos ser, sim, Senhor, segundo o Teu coração, clamar ao Senhor dia e noite por cura, clamar ao Senhor dia e noite por libertação, clamar ao Senhor dia e noite, Senhor amado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque o Senhor tem a cura, Senhor. O Senhor é a nossa cura, Senhor. Amado Deus Todo-Poderoso, Tu és a cura. Na Tua palavra há cura. Nós temos a Tua palavra. O Senhor nos deste de graça, Senhor. Nós usufruímos da Tua palavra, Senhor. E nós te clamamos, vem com a Tua cura, Senhor amado. Assim como o Esther, Paizinho, nós nos levantamos, Pai, diante de uma nação, Deus Todo-Poderoso. E nós proclamamos, Senhor amado, jejuns, nós proclamamos clamores diante de Ti. Arrependimento sincero na Tua presença, por uma cura, por um avivamento, Senhor, sobre toda essa terra. Vem, Espírito Santo de Deus, com Teu sopro de vida em cada coração que está Te chamando agora, que sabe que não pode viver sem Ti, pois Tu és a nossa vida, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és, Senhor, em nome de Jesus, a nossa fonte de vida. Por isso nós Te clamamos, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, assim como o Senhor veio, Senhor, na vida de Ana. Ana era estéril, amado Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ana chorou, Ana sofreu, tudo por um propósito do Senhor. O Senhor sabia que ela ia se prostrar diante dos Seus pés. O Senhor sabia que do seu ventre, que o Senhor lhe daria um filho, papai, quando ela cresce, quando ela clamasse, e esse filho salvaria uma nação. E esse filho, em nome de Jesus, esse filho veio, Senhor. Ana Te glorificou e Ana Te entregou. E esse filho foi um homem do Senhor, um juiz, um profeta. Papai, nós Te agradecemos, porque pelo poder da oração, a oração do Senhor, o clamor do Senhor, a vontade do Senhor, nós clamamos sim, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que as nossas vontades, os nossos desejos e clamores, Deus Todo-Poderoso, passam na Tua peneira, passam na Tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor, então vai fazendo o que é melhor sobre toda a terra, Senhor, sobre todas as mulheres que estão conosco nessa live, Senhor, sobre os seus lares. Vai fortalecendo, Pai, vai trazendo intimidade novamente contigo, daquelas que não têm mais forças para orar, daquelas que não têm mais forças para Te buscar, daquelas, ó Pai querido, que sentem saudade de revelações do Senhor, dos mistérios do Senhor, do refrigério do Senhor. Vem, Espírito Santo, abraçando, vem resgatando para a glória do Teu nome e vem usando para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Continue adorando, continue adorando. Fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora.
que sejamos transformados pelo poder da palavra do Senhor, que sejamos transformados de dentro de nós, através da ação do Espírito Santo que habita em nós, que possamos manifestar este amor incondicional por nossas vidas. Ah, Deus, nós clamamos, Senhor, a Ti. Não há outro lugar que nós não queremos estar, Pai, que não seja na Tua presença preciosa, Pai, aonde estamos seguros diante do Senhor, seguros diante daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que tudo tem o seu domínio. Toda majestade pertence a Ele, tudo veio dEle, tudo emana dEle, o nosso respirar, o nosso andar, tudo vem dEle. Por isso, Pai, nos transforma todos os dias, Pai, para sermos melhores na Tua presença. Espírito Santo, transforma-nos, Senhor. Tira o nosso coração de pedra e coloca um coração disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a ser servo, Senhor, servo de Deus, manifestando o Teu amor, Pai, por vidas, fazendo, Senhor, da nossa vida um culto diário a Deus, um culto diário, Pai, não só com palavras, mas com ações concretas, Pai. Nós queremos sim, Pai, sermos transformados de dentro para fora todos os dias da nossa vida, Pai. De dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. De dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Como é bom, quão maravilhoso é poder estarmos aqui reunidas, mesmo separadas por uma tela de celular ou por uma televisão, mas a presença do Senhor está aqui, e eu creio que a presença do Senhor está aí, aonde você está nesse momento, porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todo lugar e o seu poder é sobre toda a terra. Aleluia. Graça e paz, queridas. Muito boa noite para você que está aqui conosco nesse culto de mulheres online. Como a pastora Eliane falou no começo, não pudemos estar todas reunidas ainda, mas se Deus quiser, em breve estaremos todas juntas. E enquanto isso, estaremos aqui conectadas através do celular, adorando o nome do Senhor, porque nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? Fui incumbida então nessa noite de trazer a ministração da palavra, uma palavra muito preciosa que o Senhor colocou no meu coração, e é com muito temor diante de Deus que eu disse sim, disse eis-me aqui. Então eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, um texto muito, muito, muito conhecido, e o Senhor vai falar conosco, eu creio. O Senhor tem ministrado no meu coração ao longo dessa semana sobre essa palavra, e eu creio que Deus vai estar falando contigo também aí aonde você está nos assistindo nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versos 22 ao 33. Você que está em casa e puder tomar a sua Bíblia, pode ficar sentadinha aí no sofá, aonde você se sentir mais à vontade. Nós vamos adorar o nome do Senhor e sermos alimentadas pela sua santa palavra. Amém? Vou estar lendo então, queridas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto isso, ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes de terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado.
por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus, aleluia. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, a tua santa e eterna palavra. E eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença nessa noite. Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, transformando-nos, Deus, sim, como foi cantado, como nós louvamos, de dentro para fora. Que nessa noite o Senhor possa nos ensinar através dessa passagem. Ai, que tu, Espírito Santo, venha encher os corações de todos que nos ouvem nesse momento. Que a tua palavra seja guardada dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo 14 de Mateus, ele começa narrando a morte de João Batista. João Batista, ele era conhecido como aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Depois você pode ler aí na sua casa. E aí, depois de enterrarem João Batista, os discípulos de João foram até Jesus e disseram a Jesus o que havia acontecido. Então Jesus, depressa, falou que precisava atravessar do outro lado, porque ele queria ficar um pouco sozinho. E a Bíblia nos relata que quando eles atravessaram do outro lado, as multidões sabiam, ouviram falar que Jesus estava indo para lá. E então elas aglomeraram naquele lugar esperando o mestre descer do barco. Foi então que aconteceu o milagre tão precioso da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Aí ao final, ao entardecer desse dia, eu só estou contextualizando para você entender. Os discípulos, eles presenciaram algo muito precioso naquele momento, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez eles nunca haviam visto nada nem parecido com aquilo. E eles estavam ainda radiantes com tudo o que estava acontecendo. Mas o mestre Jesus falou assim para eles: entra no barco, voltem lá para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Podem ir, eu vou despedir a multidão. Então os discípulos embarcaram no barco e foram viagem adentro. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou ali despedindo a multidão. E não sei se você lembra, mas ali no versos 13, dizia que Jesus queria ficar sozinho. Ele reservou aquele momento programado para ele orar ao Pai. Então ele despediu a multidão, os discípulos foram e ele subiu ao monte orar. E aqui começa a primeira meditação dessa noite, para que nós venhamos refletir a importância da oração. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado em forma humana, todos os dias ele tirava um tempo precioso para falar com o Pai. Porque ele estava ligado aos céus, ele sabia que só cumpriria o ministério terreno dele se ele permanecesse ligado ao Deus Pai. Aleluia. E nós aprendemos, queridas, que mesmo num dia tumultuado, pensa comigo, Jesus havia recebido a triste notícia que João Batista havia falecido, haviam matado João Batista. Aí ele quer ficar sozinho, ele entra no barco, vai do outro lado e tem uma multidão. Aí ele vai lá, cura os enfermos, ele dá atenção para aquele povo. Aí ele quer alimentar, porque já estava chegando o entardecer. Ele vai lá e multiplica pão, multiplica peixe, dá de comer para todo mundo. 5.000 homens, a Bíblia relata, que foram
alimentados com aqueles 5 pães e 2 peixes. E mesmo assim, ao final de tudo isso, talvez cansado, talvez exausto, Jesus tirou um tempo para falar com o Pai. Nós mulheres muitas vezes nos dedicamos à nossa casa, nos dedicamos aos nossos filhos, nos dedicamos talvez à obra, ao ministério e a tantas coisas. Nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Mas Jesus nos ensina que em meio à nossa correria diária, em meio a tantas coisas que nós temos que fazer, mesmo às vezes achando que nós não vamos dar conta, nós precisamos tirar um tempo para orar, para estar na presença do nosso Deus, do nosso Mestre Jesus. Jesus tirou esse tempo, Ele precisava falar com o Pai. E nós também precisamos. Aí você pode me dizer, mas eu orei em espírito, eu estive pensando em Deus o tempo todo, eu falei com Ele enquanto eu lavava a louça, eu falei com Ele enquanto eu lavava o banheiro, enquanto eu trocava as crianças. Mas Deus quer o secreto com você. Deus quer um momento a só com você. Como diz antes da oração do Pai Nosso, Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a porta em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Jesus nos ensina nesse primeiro ponto que nós precisamos tirar um tempo para a oração. Aleluia, glória a Deus. E então, após Jesus Ele tirar esse tempo para falar com o Pai, após Ele orar, falar com o Senhor, está dando algum eco aqui. Amém, glória a Deus. Após Jesus então orar e falar com o Pai, a Bíblia diz que já era madrugada. Eu quero que você caminhe junto comigo. Ao entardecer, Ele despediu a multidão. Entardecer. Agora, a Bíblia já está falando que de madrugada Jesus foi ao encontro dos discípulos. Então muitas horas se passaram aqui. E provavelmente os discípulos já estavam a uma longa distância naquele barco, dentro da água, do mar, do rio, do lago. Eles já estavam longe. Algumas versões dizem que estava a muitos estádios de distância. Na versão que nós lemos dizia que estava muito distante já da terra seca. E então a Bíblia diz que aconteceu algo muito precioso, que eu quero chamar como o primeiro milagre dessa narração. O primeiro milagre. Qual que foi o primeiro milagre? Jesus andando sobre as águas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus, Ele estava nessa distância e Ele chegou perto dos discípulos muito rápido. Você já se fez essa pergunta? Como que Jesus chegou até lá? Eles estavam distantes demais e a Bíblia diz que o vento soprava contra o barco, que o vento estava revolto e Jesus vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Jesus era um homem, queridos, assim como nós, tinha carne, ossos, mas a Bíblia diz que ele foi, aleluia, andando por sobre as águas. E eu não sei você, mas eu penso que os discípulos, obviamente, ficaram apavorados quando viram aquilo. A Bíblia diz que ele chegou próximo do barco, então provavelmente eles não conseguiam ver o rosto de Jesus, porque eles acharam que era um fantasma. Eles ficaram aterrorizados. Vamos imaginar essa cena. Você dentro de um barco, o vento soprando contra você, você já está com medo daquela tempestade, e aí do nada você vê um vulto andando por sobre as águas. Você não ficaria apavorada? Você não teria medo? Não se perguntaria, meu Deus, o que é isso agora? O mestre não estava com eles naquele momento e provavelmente, de fato, eles ficaram aterrorizados, que é o que a Bíblia fala. Eles gritaram, é um fantasma. E eu imagino que, de fato, eles acharam que era mesmo algo muito ruim. E Jesus, o mestre, percebendo que eles estavam com medo, rapidamente, ele falou uma frase linda. Ele disse assim: calma, não tenham medo, sou eu. Vou repetir. Calma, não tenham medo, sou eu. Ah, Senhor, provavelmente eles não conseguiam ainda ver o rosto do mestre, provavelmente a dúvida tomou conta do coração deles,
Mas teve uma pessoa naquele barco que foi muito ousada, que foi muito corajoso. E você já deve saber quem é, né? Nosso querido irmão Pedro. Ah, Pedro. Sempre o Pedro, né, queridas? O Pedro prontamente, quando ouviu Jesus dizendo, calma, não tenha medo, sou eu. A Bíblia diz que ele falou, mestre, se és tu, manda eu ir por sobre as águas. Aleluia. E então há uma resposta preciosa do Senhor. Jesus diz, venha. Venha, Pedro, venha. Sabe, querida, eu não sei, talvez nesse momento você esteja vivendo uma grande tempestade na sua vida. Eu não sei como você está, eu não sei como está o seu coração. Talvez tantas coisas adversas tenham acontecido e você está num barco, em meio a uma tempestade, sentindo medo, não sabendo o que fazer. Ah, meu Deus, eu sei, tem dias muito difíceis. Nós temos vivido um tempo muito difícil com essa pandemia do coronavírus. Muitos medos, muitas aflições, muitas vezes angústias. Nós choramos na presença do Senhor. Mas sabe, quando nós questionamos, quem é? É tu mesmo? Se é tu, Senhor, me chama, eu quero ir ao teu encontro. Nós precisamos ouvir a voz doce do nosso amado Jesus dizendo, ei, venha. Venha, venha ao meu encontro. No momento da tempestade, no momento que o mar está revolto, você precisa ouvir a voz de Jesus dizendo, venha. Venha, pastora Mara. Venha, pastora Eliane. Venha, irmã Ivanisa. Venha, Luziana. Venha, Ivone. Escute o nome do Senhor chamando você e dizendo, venha. Venha ao meu encontro, porque sou eu. Não tenha medo, eu estou aqui. Calma, eu estou contigo nessa tempestade. Aleluia. Ah, queridas, e então Pedro, quando ele ouviu a voz do mestre, a Bíblia diz que ele saiu do barco. Eu vejo um ato de fé de Pedro aqui. Ele ainda não tinha certeza que era Jesus, mas quando ele ouviu Jesus dizendo venha, a Bíblia diz que ele desceu do barco. Nesse momento, queridas, a tempestade ainda estava acontecendo, o vento ainda soprava e o medo provavelmente ainda estava no coração daqueles discípulos. Mas Pedro, ele saiu do barco, ele foi movido em resposta de Jesus dizendo, venha. Simplesmente ouvindo a voz de Jesus, venha, foi o que motivou Pedro a descer daquele barco. E então acontece o que eu quero chamar de o segundo milagre. O primeiro foi Jesus andando sobre as águas. E agora o segundo então é Pedro anda sobre as águas. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro foi em direção a Jesus andando por sobre as águas. Pedro, ele estava tão firmado no venha de Jesus, sabe? Ele ouviu aquele venha e aquilo o impulsionou. E sabe, queridas, hoje, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo, em meio a esses dias difíceis, nós precisamos ser guiadas por Jesus para encontrar o braço dele, para encontrar o colo, para encontrar o descanso do Mestre. E foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro, ele desceu do barco. O convite de Jesus para nós nessa noite é para que você também desça do barco. Desça do barco que está afundando. Desça do barco que está te levando para o fundo das águas. Que você tome um passo de fé nessa noite. E que você, nesse passo de fé, vá ao encontro de Jesus, ouvindo ele dizer, venha, filha minha. Venha, 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 venha ao meu encontro, porque eu estou aqui. Aleluia. Eu acho tão lindo esse texto, porque quando nós damos esse passo, quando nós damos esse ouvido a Jesus, então acontece o sobrenatural de Deus, querida. Se você não der esse passo, talvez você nunca viva o sobrenatural do Senhor. Talvez você nunca ande por sobre as águas se você não der um passo de fé, se você não der um passo olhando para Jesus, mesmo mediante as mais difíceis momentos que você esteja vivendo.
Deus nos chama para darmos um passo de fé. Desça do barco e comece a andar em direção ao Mestre Jesus. Foi exatamente isso que Pedro fez naquele momento, e ele só andou por sobre as águas porque ele saiu daquele barco. Se ele tivesse ficado no barco como os outros discípulos, ele não teria provado o que ele provou. Só ele andou por sobre as águas. Os outros discípulos não provaram disso, mas ele provou. Aleluia. Muitas vezes nós vamos deixar de viver por falta de fé as coisas sobrenaturais do Senhor. E quando nós damos esse passo de fé, eu quero que você fique muito comigo nessa mensagem, porque às vezes a gente pensa, eu já dei o passo de fé, então tudo se transformou. Não, a tempestade continuava, o vento ainda soprava, provavelmente o coração de Pedro ainda havia resquícios de medo, mas ele decidiu andar, ele decidiu caminhar. Por mais que as circunstâncias continuem sendo adversas, o convite de Jesus é para que a gente continue caminhando, porque não vai acontecer instantaneamente de tudo passar. Não, eu dei o primeiro passo e tudo ficou bem, tudo se resolveu. Não, queridas, talvez a tempestade ainda vai se prolongar, mas nós andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural do Senhor, nós chegamos nos seus braços e nele nós conseguimos descansar, encontramos refrigério, encontramos força, encontramos ânimo, encontramos paz. Aleluia! E nos braços do Senhor nós conseguimos continuar a nossa caminhada. E então, a Bíblia diz que enquanto ele estava andando sobre as águas, Pedro fez o quê? Ele reparou, aqui na minha versão diz, reparou no vento. Querida, por algum momento, por algum instante, Pedro tirou os olhos do mestre. Por algum momento ele se desfez daquela visão e ele olhou para o lado. Talvez ele se deu conta, e tudo isso foi muito rápido, acredito eu, e o medo mais uma vez tomou conta do seu coração. Ele teve medo, ele teve muito medo, porque a Bíblia diz que ele começou a afundar. E o medo faz isso, não faz? O medo nos leva para o fundo do poço. O medo muitas vezes faz com que a gente se feche no nosso canto, faz com que a gente perca a esperança, faz com que a gente nem creia mais em Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Os nossos olhos têm que estar firmes no Senhor, porque se nós olharmos para as circunstâncias, sim, nós iremos afundar, como aconteceu com o nosso querido Pedro. Mas sabe, eu quero dizer mais uma coisa para você. Não tem problema você sentir medo. Não tem problema você chorar. Não tem problema você se desesperar. Não tem problema por algum momento você simplesmente não saber o que fazer. Foi isso que aconteceu com Pedro, discípulo de Jesus. E o medo vem, o desespero vem. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você faz quando o medo vem? Você culpa Jesus? Você se afasta? Ou como Pedro, você grita? Aleluia. Pedro gritou pedindo socorro ao mestre. Aleluia. Mestre, salva-me. É o que o Pedro gritou. Depressa ele falou: mestre, salva-me, salva-me, Senhor. E é aqui que acontece então o nosso terceiro milagre. Primeiro, Jesus andou sobre as águas. Segundo, Pedro andou por sobre as águas, mesmo que ele não tenha chegado até o final da sua caminhada, mas ele provou do sobrenatural. E o terceiro milagre então é: Jesus salva Pedro daquele mar, daquela água que estava se afundando. A Bíblia diz que imediatamente, na versão que nós lemos, a mão do Senhor se estendeu e ele segurou Pedro. E aqui tem algo muito precioso que você precisa gravar no seu coração. As mãos do Senhor, querida, sempre estão dispostas para te socorrer. Sempre estão dispostas a te pegar, a te salvar. Lá em Isaías, capítulo 59, primeiro diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Eu não sei se você consegue compreender, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor sempre está estendida em nosso favor. A mão do Senhor sempre está estendida a ouvir o nosso clamor, como Pedro: salva-me, Senhor, salva-me, Mestre. E então a mão do Senhor vem em resgate, vem em socorro sobre as nossas vidas e nos liberta daquela situação, Pedro ia se afogar naquela água, mas a mão do Mestre o alcançou. E tem uma outra passagem muito conhecida, um milagre do cego que estava à beira do caminho. Você deve conhecer essa história. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, ele gritou desesperadamente: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos que estavam por ali disseram: fica quieto, não grite, não fale assim. Mas ele mais uma vez, ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia. E então Jesus ouviu o grito daquele cego. Jesus parou a caminhada dele, foi ao encontro ao cego e o curou. O que Jesus quer de mim e você nesse momento, que você está com medo, que você deu um passo de fé, você já tentou, desceu do barco e foi ao caminho de Jesus, ao encontro de Jesus, mas então o medo veio. Agora não é hora de você olhar para trás, não é hora de você voltar, não é. É hora de você clamar: Senhor, me salva, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, aleluia. E as mãos do Senhor Jesus, elas vão te encontrar e elas vão te socorrer, elas vão te tirar daquela água de prontidão, porque Jesus é quem nos salva, queridos. Que Jesus é quem cuida de nós, Jesus é quem nos socorre, Jesus é o Deus todo soberano. Então mesmo que a tua fé tenha enfraquecido, mesmo que a tua fé tenha vacilado na tua caminhada com Deus, esse não é o momento de você parar, esse não é o momento de você desistir, não. Esse é o momento de você clamar por socorro a Jesus, clamar por ajuda, porque o Mestre Jesus, Ele ouve a nossa oração, como disse ali em Isaías, que a mão do Senhor está estendida e que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele não deixa de agir, mesmo mediante a nossa falta de fé. O Senhor nunca deixa de agir. E então a Bíblia diz que Ele salvou Pedro. E aí, continuando a narração, eles entraram no barco, retornaram ao barco. E então acontece mais um milagre aqui, o quarto milagre. Primeiro, Jesus andou sobre as águas. O segundo, Pedro andou sobre as águas. O terceiro, Jesus salvou Pedro. E agora, no quarto, o vento cessou. Aleluia. Quando eles entraram no barco, Jesus não falou nada. Jesus não fez uma oração pedindo para que o vento cessasse. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, o vento cessou, aleluia. E então os que estavam no barco adoraram dizendo, isso está lá no último versículo que nós lemos, no versos 33, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Eles adoraram dizendo, os que estavam no barco, os outros discípulos que ficaram assistindo toda aquela cena, eles adoraram dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, aleluia. Ah, Senhor, ao final de tudo, queridas, em meio a tantas dificuldades que aqueles homens enfrentaram naquela madrugada adentro, não esqueça que antes, no dia que antecedia, eles viram um milagre, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram Jesus curando, mas aí veio aquele vento, veio aquele mar, aquelas ondas, e então tudo isso aconteceu. Eles viveram momentos difíceis naquela madrugada, com medo, mas o nome do Senhor foi glorificado ao final de tudo. Aleluia. Pedro, de sobremaneira, ele viveu ainda muito mais intensidade, porque foi ele que andou sobre as águas.
Mas todos os que estavam ali, a Bíblia diz, o adoraram. E aqui também tem uma chave muito preciosa para a nossa vida. Às vezes, queridas, nós não entendemos o porquê nós estamos passando por determinada situação. Às vezes nós não entendemos o porquê o mar do nada fica revolto. Não entendemos porquê que do nada parece que o mundo todo vai cair de uma vez só sobre a nossa cabeça. E aí muitas vezes você se questiona, você se pergunta e você sente medo e você chora. Nós mulheres somos campeãs de chorar, né? Principalmente na presença do Senhor. E quão bom é chorar na presença do Senhor. Aleluia. É porque nós não compreendemos os planos e os propósitos de Deus. Por isso que o nosso coração se desespera, porque nós não conseguimos ver como Deus vê. Deus, Ele é o Senhor do tempo, mas Ele está além do tempo. Ele é o Senhor da história, mas Ele está além da história. Ele já sabe do final, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E tudo isso que nós narramos, tudo isso que nós lemos e falamos nessa noite, termina dizendo que o nome de Jesus foi adorado, que o nome de Jesus foi glorificado. Então eu quero que você entenda que Jesus revela do seu poder e do seu amor em meio às nossas aflições. É no momento da luta, é no momento da dificuldade que Jesus revela o poder dele. É nesse momento, porque se tudo estivesse muito calmo, tudo muito tranquilo, como nós viveríamos um milagre do Senhor tão extraordinário como esse que Pedro viveu? É no momento das aflições, das dificuldades que Jesus mostra quem Ele é. O Deus de toda a terra, o que está no controle, no comando de toda a situação. Por isso, se você está com medo nessa noite, se você está talvez aflita, com medo do coronavírus, alguém talvez na sua casa enferma, talvez ansiosa, preocupada, saiba que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado ao final dessa tempestade. Porque Ele sempre tem um propósito em tudo que nós vivemos. Em cada dia, em cada segundo, o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. E é exatamente isso que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite. Através de toda essa narração, através daquilo que Mateus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou como uma forma muito preciosa para que nós hoje tivéssemos acesso a essa palavra. E aprendêssemos com esses discípulos, aprendêssemos com Pedro, coisas tão preciosas, aprendêssemos com o Senhor Jesus. E eu sei que eu já falei demais, e eu quero chegar ao fim, concluir essa mensagem, te fazendo uma pergunta. Qual medo você está sentindo hoje? Qual é o seu medo, querida? Qual o medo que tem sondado o teu coração? Qual é o medo que tem tomado conta do seu coração nesse momento? Ou então, qual circunstância você tem vivido nesse momento que tem te feito afundar? Pedro viveu a circunstância do vento, porque ele reparou no vento. Qual a circunstância que você está vivendo agora? O que você tem vivido que está te fazendo afundar, fazendo com que a água te cerque, com que a água tome conta da sua vida e te leve para abaixo, te faça se afogar? Sabe, talvez você tenha dado algum passo em direção ao Senhor Jesus, talvez anos de caminhada, talvez você conheceu Jesus agora, eu não sei. Mas no meio do caminho de qualquer pessoa, eu te garanto isso, nós vamos passar por circunstâncias adversas. Os discípulos eram os 12 escolhidos pelo Mestre, e nem por isso eles deixaram de viver circunstâncias difíceis. Naquele momento o Mestre não estava com eles. O Espírito Santo, a promessa do poder que viria, o Espírito Santo, que viria o poder do céu, ainda não havia acontecido. E eles, como homens, como eu e você, sentiram medo. Talvez você esteja assim, com a sua fé vacilando. Talvez você não sabe mais o que fazer. Lembra, é hora de clamar, é hora de gritar, é hora de dizer: Mestre, me socorre, Mestre, me salva. Eu preciso de Ti, Senhor. As ondas estão aqui, o mar está revolto, eu não sei mais o que fazer. Clame ao Mestre Jesus, porque Ele vai te socorrer. Eu creio, Ele vai te salvar. Eu creio, Ele vai te resgatar. E ao final a tempestade vai se acalmar, querida.
Vão vir outras? Vão. Eu não estou aqui para dizer para você que você nunca mais vai passar luta, não. Outras tempestades vão vir, outros dias difíceis virão. Mas aí você já vai ter aprendido o processo, você já vai ter aprendido o que você precisa fazer. E tudo se tornará mais fácil, desde que você entenda que há um propósito soberano do Senhor no meio dessa circunstância difícil que você tem vivido. E nessa noite eu quero te convidar, aonde você está nesse momento, eu quero que você se coloque em pé na sua casa. Nós vamos agora cantar uma canção muito preciosa que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar, com o que nós acabamos de aprender. E eu quero que você se coloque à disposição do Senhor e que você ouça a voz do Senhor falando contigo, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante, querida, cante, adore, adore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Sim, Senhor, tu és o Quem nosso me guia. Aleluia. Se a tempestade Que as tempestades venham, me mesmo que a água tente nos alcançar, afogar. tu és. Aleluia, tu és. Tu és o nosso abrigo. Aleluia. Se o mar me submergir, a tuas mãos me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e
me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. 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 Mais uma vez. Aleluia. Senhor, nós queremos orar ao Teu nome nesse momento. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada uma das mulheres que está na sua casa. Aquelas, Senhor, que ouviram, Senhor, a ministração da Tua palavra nessa noite. Senhor, talvez muitas delas estejam sentindo medo, estão achando que não tem mais o que fazer em meio à tempestade que elas têm vivido. E o meu clamor, Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite, é que o Senhor encontre esse coração, encontre essa vida. Que a tua filha possa escutar a tua doce voz dizendo: venha, venha, filha minha, ao meu encontro, venha, porque eu quero cuidar de você. Senhor, eu clamo por aquelas mulheres que talvez nesse momento já deram esse passo de fé em direção ao Senhor, mas que em algum momento a sua fé vacilou, em algum momento elas repararam no vento, elas repararam nas ondas, elas repararam nos problemas, e então, Senhor, elas começaram a afundar, elas sentiram tanto medo, que elas não conseguiram prosseguir caminhando em sua direção. Eu clamo por essas mulheres pedindo, Espírito Santo, para que o Senhor venha estender a tua mão, que o Senhor venha estender a tua mão e salvá-las, Deus. Tirá-las, Senhor, desse mar, tirá-las desse momento que elas têm vivido nas suas vidas. Que elas tenham um coração sensível para nesse momento, junto comigo, clamar: Senhor, me salva, Senhor, me socorre, Senhor, eu preciso de Ti. As águas vão me afundar, as águas estão me levando, Senhor. Me salva, me salva, me salva, me socorre. Socorre essas mulheres, Senhor, encontra essas mulheres nesse momento, Paizinho. Deus, Senhor, e que essa tempestade possa se findar no tempo que foi determinado pelo Senhor, mas que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja adorado, que o Seu nome seja conhecido, que as pessoas ao nosso redor, ao verem tudo que nós passamos, vejam a Ti, vejam, conheçam o Seu amor, quem Tu és, o Deus que está no governo, no comando e no controle de todas as coisas. Aleluia. Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o presente que nos foi dado por Jesus, aquele que habita em nosso coração, traga paz, a plena paz, traga alegria, traga esperança, traga renovo, Senhor, em nome de Jesus. E que nos Teus braços, ó bom Pai, ó bom Pastor, nós possamos descansar todos os dias das nossas vidas. Sabendo, Senhor, que enquanto nós estivermos nessa terra, nós passaremos por aflições, porque é o que diz a Tua palavra, mas o Senhor me ensina que quando o Senhor, no mundo tereis aflições, foi o que o Senhor disse quando estava próximo de ser entregue aos soldados. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus está dizendo para nós que é possível vencer o dia mau, mas tem que ser nele, tem que ser nos braços dele, tem que ser na presença
dele, porque é ele que venceu o mundo em nosso lugar. Nós com nossas próprias forças não conseguimos, não. Mas quando o Senhor é quem governa-nos, quando nós entregamos a direção da nossa vida para o nosso Mestre Jesus, então nós podemos vencer ao final das batalhas. E um dia estaremos no céu, na eternidade, na glória eterna, vivendo para todo sempre com o nosso Mestre Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. A palavra de Deus, que ela possa encher o teu coração, que ela possa tomar o seu coração aonde você está nesse momento, querida. Eu não estou aí, eu não consigo tocar em você, mas Jesus pode tocar, Jesus pode te alcançar, Jesus pode te socorrer e encontrar você agora, nesse momento, se o seu coração se abrir para Ele, se o seu coração se dispuser a buscá-lo e a descansar nos seus braços de amor. Aleluia, assim nós oramos, Paizinho, no nome santo do Senhor Jesus.